Olá, seja bem-vindo ao Bom Cia Review. O Bom Cia Review são episódios em que fazemos análise de alguma obra audiovisual, podendo ser uma série, filme ou videoclipe. Oi, gente, eu sou a Mari. E eu sou a Karina. E no episódio de hoje vamos fazer a análise do filme Devoradores de Estrelas, dos diretores Phil Lord e Chris Miller. A sinopse do filme para vocês é a seguinte: o professor de ciências, Highland Grace, acorda em uma nave espacial sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou lá. Conforme sua memória retorna lentamente, ele logo descobre que se deve resolver o enigma por trás de uma misteriosa substância. E aqui vai algumas curiosidades sobre o filme. O roteiro é baseado no livro de mesmo nome do autor, Andy Weir, lançado em 2021. A obra está disponível gratuitamente na plataforma brasileira Mac Livros. A equipe do filme evitou ao máximo o uso de computação gráfica e efeitos especiais. Todas as partes da nave foram construídas como cenários. O uso do CGI foi combinado com efeitos práticos e imagens do espaço sideral. Phil Lord e Christopher Miller foram diretores do Lego Movie e produtores das animações do Homem-Aranha da Sony. Um comentário sobre uma curiosidade das curiosidades é que eu não sabia que era baseado em livro. Isso aí foi uma curiosidade até pra mim. Eu não sabia. Eu até fiquei curiosa depois pra procurar, agora que eu descobri, né, que tem na plataforma do Mac Livros. Vou dar uma procurada pra ver, ler, porque eu gostei muito do filme. Assim, eu fui, na verdade, eu quando assisto filme, eu não procuro. Eu geralmente não procuro sinopse e não vejo trailer. O máximo que eu faço é, tipo assim, ver quem são os atores que vão estar e gênero do filme, mais ou menos. Então eu fui literalmente às cegas, assim, e eu gostei muito do filme, muito mesmo. Eu não esperava e que ele seria tão bom. Eu achei um filme bem engraçado, assim, também. Uma comédia bem leve, sem muita forçação, que às vezes tem umas comédias que forçam muitas piadas, mas é tudo muito, assim, muito leve. A temática de espaço sideral é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto muito de ficção científica. Então, não sei. Eu sei que o filme foi muito bom e ele merece todo o hype que ele tá tendo na internet. O que você achou do filme? Sim, de maneira geral. Olha, eu vou complementar a mesma coisa que você disse, porque superou as minhas expectativas. Eu fui dessa forma também, sem assistir trailer, sem saber quase nada do filme. Eu só vi que a galera tava falando muito e eu fui, né, assistir assim. Eu achei que ia ser totalmente diferente do que eu vi. E foi uma experiência muito legal assistir esse filme, sério. Ele me impressionou muito. Eu sempre tava com uma vontade ultimamente de ir ao cinema e ver um filme assim que eu normalmente costumo um filme que eu vou assistir e vai mudar a minha vida. Eu gostei muito da experiência, sabe? Sabe quando você não tá dando nada pra aquela coisa, pra aquele filme, e você assiste, você realmente se surpreende com o que você tá assistindo, e você tem gosto de estar ali no cinema assistindo e tendo aquela experiência. Realmente foi uma experiência diferente de tudo que eu tinha tido nos últimos tempos. Fazia muito tempo que eu não ia no cinema assistir um filme tão bom. E que nem você falou, eu acho que ele realmente merece o hype. Eu gostei muito. É leve, é um humor leve também. É uma coisa que você leva pro seu coração também, assim, junto, assistindo. Você se emociona e sai do cinema, assim, né, achando incrível mesmo. Eu gostei muito da experiência. Sim, é bem isso que você falou. Eu não tinha expectativa nenhuma sobre o filme, mas eu me surpreendi muito. Ele é um filme que eu vejo muito sendo passado em sessão da tarde, por exemplo, porque ele é um filme muito leve. Sim, eu consigo ver isso. Tanto que foi o que me deu essa impressão mesmo, né? Enquanto eu assisti o filme, me trouxe um pouco dessa vibe de sessão da tarde. Eu consigo ver também. Ele é um filme, assim, bonito em vários sentidos, assim, o que eles quiseram trazer. Tanto, né, o CGI do filme, né, os cenários e tudo mais, ele é um filme muito leve, muito bom de assistir mesmo. Sim, e eu acho que eles conseguiram trazer muito bem
Acho que uma linguagem, tipo assim, porque a gente está acompanhando ali um cenário de ficção científica. Então, tem muita coisa de cientistas e espaço sideral. Tipo assim, tinha a linguagem científica, né? Mas não era uma coisa muito difícil e cansativo de assistir. Então, tipo assim, quando tinha termos, momentos onde eles estavam mais ainda, né? Mostra, né? Todo o processo para chegar onde chegou, né? Que a gente tem no começo do filme, não fica pesado, não fica um negócio tipo assim, meu Deus, esse filme tá muito inteligente pro meu nível. E ele fica cansativo para assistir. Não tava, então isso foi muito legal, porque qualquer idade pode assistir o filme e não vai ser um filme, como posso dizer, um filme muito cabeça, assim, Complexo, né? né? É, isso. É, É eu tenho isso. esse sentimento mesmo. E até por isso que eu falo que eu fui sem expectativa também. E eu estava até um pouco sem expectativa até o começo do filme, assim, do começo pro meio. Você acha, eu acho, não sei se você teve esse pensamento, mas eu tive, que o jeito que ele começa, eu achei que ia para um caminho totalmente diferente do que foi, sabe? E isso Uhum. surpreende, porque não é um spoiler, né? Mas começa de uma maneira meio assim, né? E vai pra um caminho mais leve, né? Do que a gente pensa Uhum. ali naquele começo. Sim. Não, uma coisa que eu me senti muito no começo é que eu fiquei muito perdida. Eu estava até assistindo e eu uso muito o aplicativo do TV Time, né, pra comentar sobre as coisas. E aí, enquanto eu estava assistindo o filme, eu já fiz uma anotação já que eu ia colocar no comentário. E no começo do filme eu estava muito confusa. Eu até comentei, tipo assim, gente, esse filme tá me deixando Sim, muito confusa, porque eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Não tem nenhuma sim. explicação, só tem perguntas. E eu estava muito perdida no começo do filme. Mas aí depois ele vai te explicando, né? E é muito legal, eu acho que foi muito genial da parte do roteirista, porque o protagonista, ele começa o filme sem memória, né? Igual fala na sinopse, né? Ele acorda sem saber quem ele é, onde ele tá, e a gente acompanha esse trajeto do personagem, que a gente também não tá entendendo o que tá acontecendo, a gente não sabe direito quem ele é, por que que ele tá ali, o que que ele tá fazendo ali, e aí a gente vai aprendendo junto com ele, e isso foi muito legal. Eu não sei, eu acho que o roteiro foi muito genial, né, nessa parte, de a gente tá acompanhando, a gente tá caminhando junto com ele, assim, durante o filme. E é muito o que você falou, você acha que o filme vai caminhar pra alguma coisa e ele te surpreende. E você se emociona muito, depois a gente vai falar na parte dos spoilers, eu vou contar a parte que eu me emocionei muito, e a gente se emociona muito, a gente se conecta bastante com os personagens. Isso foi muito bom no filme. Sim, isso é verdade. E eu acho que esse filme não só além de te surpreender, né, ele traz pra mim pelo menos, né, ele trouxe um pouco esse lado mais humano, né, do Sim. personagem, né, e você entende aquele processo que ele tá passando, a confusão que ele tá sentindo ali naquele início, né, naquele momento. É que nem você falou, o começo você se sente tão perdida quanto ele, né? Que você não sabe o que tá acontecendo, ele também não sabe o que tá acontecendo, o que que ele tem que fazer, quanto tempo que passou. A construção, né, do roteiro ali, do personagem, eu acho muito. Eu achei, que nem você falou, muito genial, né? A ideia deles do roteirista e tudo mais. E eu quero trazer aqui também uma questão que, por mais que eu estivesse sem expectativa de assistir esse filme, eu fui pelo Ryan Gosling, com certeza. Ryan Gosling foi por você e eu me surpreendi muito com esse filme. Sim, eu fui por ele também. Eu não conhecia nenhum ator outro do filme, eu não sabia quem era o elenco. Aí eu falei assim: ah, tem o Ryan, vou assistir. Então, aí foi por isso, porque ele foi o único ator que eu vi, assim. Porque, na verdade, ele tá na capa do pôster também, né? Ele tá no pôster do filme. Sim. Então, aí eu falei assim: ah, vou assistir. Foi por causa dele também. Vamos conversar então mais livremente com os spoilers agora. Does have. Yeah, spoilers. uh, O que que eu posso falar com spoilers? Bem, já vou puxar o gancho do que eu comentei na parte sem spoiler, da cena que me emocionou bastante. Mas eu vou dar um contexto primeiro. Eu gostei muito do que eles fizeram com o alienígena, né? No filme em si. Que ele é uma versão que, por mais que eu já assisti alguns filmes de alienígena, mas ele foge um pouco do padrão de alienígena que a gente conhece. Que geralmente a gente vê alienígenas com formas meio de ameba, ou há uma coisas mais
sei lá, verde, né, que é o estereótipo de antigamente que o povo usava bastante em filmes, ou alguma coisa mais grotesca, assim. E ele é um alienígena diferente. Ele é como se fosse uma rocha em formato meio de aranha, com pernas e todo de pedra. E eu achei isso muito legal, porque é uma versão diferente de alienígena que a gente não tá acostumado em ver, né? Eu achei, tipo assim, muito engraçado sobre o personagem, né? O alienígena também, o Rocky, o linguajar dele, o vocabulário dele, quando ele começou, como Grayson, né? Começou a traduzir o que ele falava. Ele é um personagem extremamente sarcástico, mesmo falando de Sim. jeito. Mesmo falando de um jeito meio robotizado, assim, ele tem uns vocabulários sarcásticos. Tinha umas gírias que ele soltava. Eu falei assim, gente, como que funciona esse tradutor? Porque ele tá conversando como um ser humano e era muito bom. Os diálogos dele eram muito engraçados. Ele era um personagem extremamente agitado. A cena dele quando ele entra na nave do Grace é icônica aquela cena. Eu chorei de rir. Ele indo, rolando aquela bolinha dele e falando, meu Deus, que lugar sujo. Lixo, lixo, lixo. E era muito engraçada essa cena. A cena foi muito, muito engraçada. E aí, puxando o gancho da cena que me emocionou muito, né? É a cena que a gente acha que ele morre, né? Que eu assim, gente, eu tô aqui quase em prantos por uma morte de um alienígena. Como assim? Que esses diretores e roteiristas conseguiu fazer comigo? E essa cena foi muito emocionante, assim. Eu acho que acho que não é o ponto alto do filme pra mim. O ponto alto eu acho que era mais os diálogos mesmo e principalmente aquela interação dos dois tentando resolver o problema, de tipo, assim, a solução maior era salvar a Terra e a gente tinha ali um alienígena tentando ao máximo ajudar um humano a salvar o planeta dele. Porque o foco era esse, não era nem ajudar também o alienígena. Óbvio que o Grace também estava fazendo isso, mas de início não era isso. E ele estava ali pronto para ajudar. Então acho que o ponto alto para mim do filme foi aquela cena de diálogo dos dois tentando resolver e elaborar, né, coisas matemáticas e científicas assim. Eu falei assim, gente, duas pessoas inteligentes no mesmo cômodo. Então para mim essa cena foi muito boa. Mas acho que o alienígena tinha que ser o protagonista do filme para mim. Ele era muito bom. Sim, eu acho que o ponto alto, né, do filme é todo esse laço que eles constroem, né, apesar de serem tão diferentes um do outro, serem de civilizações, planetas diferentes, mas eles conseguem trabalhar juntos e se entenderem, apesar de tudo. E eu acho que a construção do diálogo deles, né, que eu acho muito interessante aquela cena que o Grace, ele encontra uma forma de se comunicar com ele começa a usar o tradutor, né? É muito legal ver essa construção de como eles vão se comunicando. Porque no começo, né, quando aparece, o que seria, né? Aquela nave dele, aquela coisa, não sei explicar direito. Mas assim, eu achei que ia ser completamente diferente, né? Que você falou que eu acho que é muito interessante eles terem trazido, né? Esse alienígena dessa forma. Porque é sempre aquela coisa estereotipada e demais. Eu achei que no começo. Porque no começo do filme você não entende pra onde o filme vai, né? Eu não imaginava que ia pra isso que acaba sendo. Então eu achei que ele ia encontrar. O Grace ia encontrar uma outra pessoa ali no espaço também, outro ser humano. Ou até mesmo aquela coisa super estereotipada de alienígena que sabe conversar em inglês e ele sabe se comunicar e ele é meio humanoide, sabe? Mas não, eu achei isso tão bem construído, sabe? E você se apega muito aos personagens, você se apega ao Rock, né? Porque eles constroem um laço tão interessante, tão bonito. Apesar das diferenças, eles se juntam ali pra salvar, né? O Rock tá tentando encontrar um jeito de ir pra casa, porque a tripulação dele, né, morreu também. O Grace também tá tentando encontrar um jeito de ir pra casa, porque ele não sabe direito o que aconteceu, ele tá tentando voltar pra Terra, salvar a Terra. E juntos, apesar das diferenças,
das diferenças, apesar de serem de civilizações tão distintas, tão diferentes, né? Tão longe, eles conseguem encontrar uma forma, né? Eles juntam a inteligência deles ali naquele momento e encontram uma forma de parar aquilo que está acontecendo, de cada um voltar pro seu planeta, que seja. E realmente você se emociona muito justamente por esse laço que eles criaram. Porque eu tava ali no cinema e eu falei, gente, por que eu tô chorando por uma pedra, por um alienígena que é uma pedra? Sim. Comecei a chorar e eu tava assim, simplesmente com muito medo dele morrer, sabe? E você percebe o quanto o Grace tinha se apegado a ele, né? E o público também se apega junto. Que é uma relação muito fofa, muito bonitinha. E aí é justamente o que eu falei, né? Antes da gente falar aqui sobre o filme com spoilers, como traz esse lado humano do Grace, né? Porque a gente via que ele era só um professor ali e ele tinha meio que desistido da profissão, né? Um pouco da vida dele. E mesmo que ele não esteja interagindo com outro humano, a gente vê esse lado humano dele, né? E eu achei isso tão interessante. É isso, sabe? O filme se torna leve por conta disso. É tão tocante, você se apega tanto aos personagens, é tão, sabe? Não sei nem muitas palavras pra dizer, mas toca o coração da gente, apesar de ser tão engraçado, né? Porque a comunicação deles é bem engraçada. Toda a interação do filme inteiro é muito engraçada. O que você falou do Grace é muito real, porque quando a gente tá acompanhando do filme, eu fiquei pensando assim, pô, a gente tá descobrindo os motivos, né, por que que eles foram pro espaço, o que que eles têm que fazer e tudo mais. Mas ainda tinha aquela pergunta na minha cabeça assim, como raios esse cara foi parar no espaço? Porque a gente vinha vendo ele lá mais como um cientista, né, quem descobriu as coisas, quem tava ajudando mais a resolver. E depois a gente viu, né, que os 3 astronautas que realmente iam e tudo mais. E depois teve aquela tragédia, né, do negócio que explodiu e aí um deles acabou morrendo. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Eu pensei assim, pô, ele deve ter, né, conhecimento dele, ele deve ter se voluntariado. E a gente descobre, não, que ele foi na marra mesmo, que ele foi obrigado a ir de qualquer jeito, que ele não queria de jeito nenhum. E aí é engraçado, porque a personalidade dele, enquanto ele tá ali no espaço, é totalmente proativo para tentar resolver a situação. E eu nunca que eu imaginava que ele realmente tinha ido para ali amarrado, basicamente, que ele não queria estar ali. É muito aquela análise de que você percebe que, por exemplo, uma escolha, a pessoa tem uma mentalidade e aí como ele teve basicamente a memória dele toda apagada, ele meio que desenvolveu uma personalidade a partir da onde ele apareceu ali, né, no espaço. E provavelmente toda a interação com o Rock, e aí ele viu uma realidade, e conheceu uma coisa nova, e aí ele foi tentando descobrir que ele estava lá, descobriu que ele é inteligente. Assim dele que ele descobre que ele é inteligente no começo do filme é muito engraçado. Ele começa a fazer um monte de cálculo, assim, meu Deus, eu sou inteligente. E aí ele, né, quis estar ali para resolver o problema. E ele na Terra, ele não queria ir para o espaço. Então é uma comparação muito interessante, assim, da situação dele. Então, essa questão que você falou é um baque, né, pra gente descobrir um baque pra ele e tanto pelo telespectador que tá assistindo ali no momento, né? Eu não imagino. Se eu já não sabia nem o que ia acontecer no filme, que eu tava totalmente perdida, eu não achei que ia tomar aquele rumo, você não pensa que vai tomar esse rumo que tomou, né, dele lembrar e tudo que aconteceu, que ele foi obrigado a ir pra lá, de certa forma, né? E você fica assim, como assim, né? Fica meio em choque. Mas assim, é o que você falou, que ele desenvolve uma personalidade a partir disso, das coisas que ele vai lembrando. Aí ele fica tipo, pô, eu tenho que salvar a Terra, isso é um fato. Mas conforme ele vai lembrando, entra até essa questão, né? Que aí ele, no momento, ele lembra, ele já não sabe nem o que ele tá fazendo. Aí ele entra um pouco em choque ali, né? Dessa questão, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu realmente tenho que voltar pra Terra ou só ficar aqui e ajudar o Rock, eu vou ajudar ele, mas eu
vou ficar aqui, sabe? Ele criou, na verdade, não é nenhuma personalidade, é um propósito. Ele criou um propósito conforme o que ele lembrava. Só que ele não sabia 100% da verdade, né? E aí é um baque, tanto pra ele quanto pra gente que tá assistindo o filme, porque realmente, aí ele já não sabe nem o que fazer mais. Ele só sabia que ele precisava ajudar o Rock, mas ele não sabe nem o que que ele vai fazer consigo mesmo a partir daquele momento que ele descobre aquilo, porque a minha percepção, né, assistindo o filme é que ele já era uma pessoa meio perdida ali na época que ele tava na Terra. Ele sabia que ia ser, né, muito complicado se ele fosse, por isso que ele não aceita, que ele nem sabia o que ele estava fazendo direito. Ele até fala, né, tem um ponto alto ali que ele fala que ele é só um cientista, né? Ele não é um astronauta. Ele tinha medo do que poderia acontecer, né? Eles sabiam que era uma missão muito complicada. Mas assim, eu acho isso interessante até pelo fato, justamente, que não é legal, né, ele ter ido a forças, foi muito errado aquilo lá, mas ele descobre esse propósito, o propósito talvez que ele não sentiu a vida dele toda. Ele descobre ali naquele momento, né? E eu acho muito interessante isso, sabe? Já entra numa linha de raciocínio, né, de questão que cada um acredita que se o ser humano tem ou não propósito, mas assim, eu acho que naquele momento, na vida dele toda, ele não acreditava que ele tinha, né? Uhum. Mas apesar de Sim. tudo, se ele tinha ou não, naquele momento que ele estava ali no espaço, naquela nave, ele pegou para ele mesmo um propósito de E- fazer algo e ajudar alguém que ele se tornou tão próximo, né? Uhum. Enfim. E é muito interessante porque ele até fala isso na última mensagem que ele manda, né? Que ele manda os vídeos lá. E ele fala, né, que ele agradece a mulher por ter acreditado nele quando ele não acreditava. E uma outra coisa que é muito interessante no personagem é que, tipo assim, ela mesmo. Eu não lembro o nome da personagem, da outra mulher que tava mais responsável pelas coisas lá. Pior que eu também não. Não Eu lembro, só não lembro lembro. dos dois protagonistas. Que ela fala, né, que, tipo assim, pô, ele não tem ninguém na Terra, ele é sozinho, ele não tem nem cachorro, nem gato. Então, tipo assim, porque a ideia da viagem é que os astronautas iriam morrer, né? Eles não iam voltar pra Terra. E aí você fica pensando, um astronauta ir, igual ele, foi, e ele chegar lá no espaço, ele teve que criar um propósito para salvar a Terra, sabendo que ele não voltaria pra Terra, que ele não estaria salvando ninguém pessoal, assim, dele, nenhum parente, esposa, enfim, um parceiro, qualquer coisa, um animal que ele deixou pra trás. E é muito louco quando você para pra pensar nisso, porque, por exemplo, você tem que ter acho que é altruísmo a palavra? Você tem que ter Isso. você tem que ter um altruísmo absurdo de querer salvar um planeta, sendo que não tem nada que te prende a esse planeta, entende? É um negócio muito louco, Sim, assim. total. Porque a gente vê hoje em dia, pô, o ser humano, ele tem muitas pessoas boas, mas ele também tem muitas pessoas ruins. Tem muita coisa que acontece de ruim no planeta Terra. E aí você fica assim, gente, é tipo assim, você querer. É um pensamento muito louco, assim, você ter esse. E sem contar, é um poder também que você coloca na mão de uma pessoa. Porque, por exemplo, eles estavam colocando esse poder de salvar um planeta na mão de 3 pessoas, que no final não ficou só uma, porque os outros 2 astronautas morreram, né? Então, o poder de salvar um planeta inteiro estava na mão do Grace. Isso é um peso que agora eu tô pensando nisso, porque na hora que eu tava assistindo o filme, eu não pensei nesse nível de peso. Que a gente fica tão envolvido, né, na história toda ali, principalmente na história do Rock e deles, assim, a interação, que agora que eu tô parando pra pensar o peso de responsabilidade que é você colocar um ser humano salvar um planeta inteiro. É muita loucura. E não só um planeta, né, porque ele também tava ali querendo salvar o Rock e mandar ele pro planeta dele. Então, que absurdo. Muita loucura. Sim, e é muito engraçado, não engraçado, mas assim, um tanto quanto curioso se você parar pra pensar que a responsabilidade ficou na mão de uma pessoa que nem acreditava nela mesma, Sim. né? Aham. E assim, ele dá pra ver o desespero dele, né, ao longo do filme. E é isso que você falou, porque ele não tinha nada que prendia ele não tinha ninguém. E todas as outras pessoas que morreram tinha família, tinha esposa, né? Tinha tudo. Uhum. E é olhar pra isso. Esse filme, ele também ele traz
uma reflexão muito assim, se você parar pra pensar, né, da vida no geral mesmo. Porque quanto assim, menos você esperar, algo pode acontecer, né? Ele não acreditava nele, ele achava que ele não era a pessoa certa pra estar ali. Mas olha o tanto que é um dominó, né? Tudo que vai acontecendo. E aí fica só ele lá, ele percebe que ele vai ter que dar um jeito. Ele vai ter que dar um jeito de alguma forma. E nisso, ele tem a descoberta de si mesmo, que ele percebe que ele pode, ele é capaz, e ele começa a acreditar em si mesmo. E é justamente por isso que eu falo que a vida é um dominó, né? Ali nessa situação foi, porque ele perdeu os companheiros dele de viagem, né? Ele não sabia muito o que fazer, ele achava que ele não era capaz, que ele não poderia fazer aquilo sozinho. E ainda apareceu, né, o Rock, que era uma pessoa que estava precisando dele ali naquele momento. Então, sem perceber, ele ajudou a Terra e ajudou mais, né? Então, eu acho que é uma reflexão da vida também. Quando a gente acha que a gente não pode fazer alguma coisa, né, que a gente não é capaz de fazer aquilo, acontece coisas na vida da gente que acaba virando um dominó ali, né, que faz você perceber que, querendo ou não, apesar dos pesares, você consegue sim, você pode vir uma situação que você acaba percebendo que você é capaz, você consegue e ainda acaba ajudando outras pessoas, né, que foi o caso dele ali ajudar o Rock, que era uma pessoa não, né, um alienígena completamente diferente dele, de uma civilização completamente diferente, né? Uhum. Até aprender a pilotar a nave, ele aprendeu, coisa que ele não sabia. Ele conseguiu. Então, é o que a gente diz, né? Ossos do ofício. Aham, sim. Mas sobre o final do filme, realmente, você esperava aquilo? Porque, tipo assim, na hora que apareceu, e aí ele numa casa, aí eu falei assim, ué, gente, ele voltou pra Terra, aí quando você vê que é uma construção inteira da espécie do Rock, eu fiquei de boca aberta. Meu queixo realmente caiu, porque eu não esperava aquele final. Não, eu não esperava. Tanto que eu falei, né? Que se eu já não esperava o começo, imagina aquele final. Porque, assim, vai escalando de uma maneira que não é óbvio. Pelo menos pra mim não foi. E, assim, Não você foi. fica meio em choque. Mas não, e eu gostei muito daquele final. Porque, assim, você vê que ele tem uma decepção muito grande, né? Com tudo aquilo que ele descobre. E eu fiquei pensando, será que ele realmente vai voltar pra Terra depois disso? E eu achei muito legal que ele ficou lá, sabe? Ele ficou com assim, né? Com a única coisa que ele tinha. Ele não tinha tido nada na vida dele até o momento, mas ele encontrou o Rock e ele encontrou um propósito. Eu achei isso genial, eu achei muito legal. Porque eu só ficava pensando, nossa, ele realmente vai voltar pra Terra depois de tudo que aconteceu? Eu pensava até assim que ia pra um caminho totalmente diferente, que ele ia desistir de salvar a Terra e que o Rock ia morrer. Mas aquele final é tão legal e assim, eu fiquei satisfeita, né? Porque realmente eu acho que o lugar dele era ali, não era na Terra, né? Eu achei muito fofo, porque quando ele estava na Terra, desculpa, eu uso aspas quando eu falo desculpa, que ele dava para não ser astronauta, né, naquela conversa, era da turma dele, né? E você via que ele gostava de ser professor, principalmente nas cenas que mostrava ele dando aula, ele gostava de ser professor, parecia pelo menos. E aí no final do filme ele tá dando aula para a espécie do Rock, e eu achei isso muito legal. Que aí ele mostra, vira assim, né? Que aí ele faz uma pergunta e mostra um monte de alienígenas assim, que parece criança, outros maiores, assim. Eu achei muito fofo. Porque, tipo assim, quando mostrou a nave do Rock, no decorrer do filme mostrou, né, a capacidade dele de criação de coisas. Eu ficava muito chocada. Quando mostrou a nave dele, eu fiquei extremamente chocada. Falei assim, caramba, é um nível muito absurdo de criação, assim. Porque a gente tem essa ideia, né, de alienistas que eles são muito inteligentes, eles conseguem criar outras coisas, né, coisas assim além do que o ser humano consegue. E aí, no final eu fiquei mais chocada ainda, porque eles estavam construindo uma praia e com montanha, água, areia e aí a gente tem a conversa dele com o Rock, né, falando que queria pedir para a equipe de organização que para regular a temperatura da água, porque às vezes tá muito fria e às vezes tá tipo fervendo. E eu achei isso muito legal. Eu fiquei, o final pra mim assim foi muito bom. E foi um final feliz, que tipo assim, por mais que a gente fica assim, um finalzinho feliz, a gente meio que foi perdendo isso de filmes com finais felizes ultimamente. Sempre tem alguma tragédia,
tragédia. O personagem favorito morre, o protagonista morre, desgraça acontece, tragédia. E esse filme não, ele teve um final feliz. Ele não tá na Terra, mas tem aquela brecha, aquele final em aberto, né, que o Rock fala, né, que a equipe de cientistas já tinham conseguido organizar a ida dele pra Terra, que se ele quisesse ir, ele fala que não, que ele quer esperar um pouco. Então, tipo assim, ficou em aberto, mas ele tá feliz, e é um final feliz, o Rock tá vivo, ele tá vivo, eles são amigos, e isso foi muito bom. Foi um filme muito aconchegante, assim, com um final feliz e um final que eu não esperava. Eu fiquei realmente muito chocada. E, adicionando ao final que eu não esperava que a mulher do responsável pela missão toda estivesse viva. Eu sempre tava esperando, tipo assim, talvez ela tava morta e apareceu uma outra pessoa que tava responsável. Mas não, a Terra tá ali ainda e eles estão, né, indo para conseguir salvar e resolver o problema do Sol. E aí, então, tipo assim, um final feliz em todos os sentidos, assim, eu gostei bastante. Sim, e adicionando um adendo também, eu acho que a gente tava precisando. Eu acho que esse filme ele realmente veio pra mudar um pouco, sabe? Eu acredito que ele merece. Ele merece o hype que ele tá tendo, mas ele merece muito mais. Porque a gente tava precisando de filmes assim, né? Mais leves, com finais felizes, né? Que nem você falou, a gente tá tão acostumado com as tragédias no final, né? A gente viu o cenário também de filmes no cinema, né? De lançamentos mudarem tanto depois da pandemia. Eu acho que tudo mudou muito. E eu acho que esse filme realmente trouxe aquele aconchego, como que eu posso falar? Aquela vontade de estar ali no cinema assistindo um filme mesmo, sabe? Quando você vai no cinema e você assiste um filme tão bom que você fica feliz por ter ido no cinema. Valeu a pena o seu dinheiro, valeu a pena aquele ingresso, sabe? Aquele dinheiro que você gastou. E eu acho que também, além de tudo isso, mas como o filme foi feito, realmente me encantou muito. Tem cenas muito bonitas dentro desse filme. Depois que eu descobri, eu não sabia, né? Eu fui sem saber nada do filme. E depois que eu descobri que certas partes do filme foi feita sem CGI, que eles fizeram tudo assim tão minuciosamente, sabe? Eu fiquei mais encantada ainda. Sabe, eu vi um comentário do Ryan Gosling também falar que esse foi um filme muito importante pra ele, foi o filme da carreira dele, porque realmente é um filme que eu achei muito diferente do que a gente tem visto aí, né, no cinema ultimamente. E que nem eu Uhum. falei da questão do filme ter cenas muito bonitas, aquela cena que eles vão, né, pro planeta pra pegar. Eu não lembro muito bem, era o oxigênio do planeta pra testar, né? Aquela cena é muito bonita, aquele verde, aquele vermelho. Tem cenas muito bonitas no filme, apesar de todo dele ser um filme mais simples, mais aconchegante, assim, mais leve, né? E eu gostei muito disso, além do roteiro, como eles trabalharam no filme. Em a nave ser construída realmente ali do zero, e o Ryan Gosling tá ali o tempo todo dentro, né, daquele projeto de nave. Porque a Uhum. gente vê muito hoje em dia os filmes com tanto CGI, e foi muito legal, sabe? O projeto em cima desse filme, o roteiro, tudo que envolve ele, né? A criação, a fotografia, realmente me impressionou muito. Sim, porque como não tem muitos cenários, as cenas que é fora, né, que é o espaço sideral, são muito bonitas. E eu também não sabia dessa curiosidade do CGI, né, igual a gente falou aqui, né, que foi feito combinando, né, efeitos práticos e imagens realmente do espaço sideral. Então, tudo muito lindo, muito lindo. O espaço sideral é muito bonito, né? E eles conseguiram fazer muito bem, assim, as edições. O trabalho de visual do filme é impecável, assim. Merecia, eu não sei se lançou na época certa, mas que esse filme merecia entrar em algumas categorias do Oscar, merecia muito, assim. Sim, eu fiquei pensando nisso, né? Porque ele foi lançado depois que teve a cerimônia do Oscar, né? Mas talvez ele Uhum. seja, né, indicado pro do ano
ano que vem. Eu espero que No sim, ano que vem. muito, porque foi um filme maravilhoso mesmo, assim. Eu gosto muito do Ryan Gosling, né? O que eu posso falar dele? Mas realmente ele fez um trabalho excelente nesse filme. Sim, ele fez. E ele, se bem que, eu tô pensando aqui quais são os outros filmes que eu já vi dele, assim. Mas esse papel dele foi muito bom, assim. Ele, igual a gente falou, né? É um filme engraçado, ele é um personagem engraçado, mas sem ser forçado. E a atuação dele também é muito boa. As cenas, não sei em questão de dublê, né? Porque tem umas cenas que tá no espaço lá e não sei o quê. Não sei como que foi gravada essas cenas, mas, cara, ele foi maravilhoso no personagem. E também tem a questão de você contracenar com um ser que não é um outro ser humano, né? Igual ele contracenava com um Rock. Eu não vi ainda os bastidores, eu vou até procurar ver se tem alguma coisa de bastidores desse filme, mas contracenar com alguma coisa que não tá ali especificamente é muito difícil pra ator. Eu imagino que seja, né? Tipo assim, é e não é, mas é bem diferente do que contracenar com um ser humano. E eu acho isso muito legal. Foi maravilhoso. Eu acho que em todos os sentidos, assim. A história que eles trouxeram, a atuação, o cenário, tudo muito bom, assim. Eu super recomendo. Puxando uma curiosidade aqui, que você falou que não assistiu os bastidores ainda, o Rock não é CGI, ele foi construído do zero ali. Eu não sei qual eu teria que procurar melhor, mas qual que foi o material que foi usado nele. Ele tem um protótipo mesmo, né, pra eles contracenarem ali com ele. O Ryan Gosling contracenou com ele. Ele é feito de um material, ele foi feito do zero. Ele é um Tipo, protótipo, ele não é feito de CGI. Lembra como eles faziam mais ou menos Star Wars? Que eles faziam as coisas meio do zero, uhum. enfim, né? Eles faziam com materiais mesmo, sem ser CGI. O Rock, ele foi feito assim, eu não sei exatamente o material exato pra te falar aqui, falar pro pessoal que tá escutando o episódio aqui, mas ele tem um protótipo, ele foi feito do zero, ele não é CGI. Que irado, nossa, muito legal. Vou dar uma olhada depois, porque filmes assim, que não usou CGI, deve ter uns bastidores bem legais, assim, pra ver como que funcionou, como foi feito. Vou dar uma pesquisada depois. Ah, muito legal. É muito, sim. Ele foi usado. Que nem eu falei, eu não sei o material exato, mas ele tinha pessoas que controlavam ele, sabe? Os movimentos, como Uhum, se fosse um fantoche, né? Muito legal. uhum. Ai, que legal. Valeu a minha ida ao cinema e eu indico pra vocês, eu recomendo. Assista, é um filme muito bom, um filme muito leve. Sim, vale muito a pena. Então, vamos dar as nossas notas, né? Qual nota que você dá de 0 a 5? 4,5 de 5. Eu gostei muito. Eu acho que eu tava pensando em dar essa também, 4,5 de 5, porque eu gostei muito do filme. Então, a nossa média é 4,5. A nota desse filme no Letterboxd é 4,3 de 5. No IMDb é 8,4 de 10. No Rotten Tomatoes, ele tá 94% de aprovação de crítica e 96% de aprovação do público. É uma nota muito, muito boa desse filme. E é isso, gente. Nosso segundo review do ano. Agradecer a Karina, que a Karina, né, faz parte da nossa equipe e tá aqui hoje comigo. Muito obrigada, Karina, por estar participando desse review, seu primeiro review, né? Eu espero que você tenha gostado e que você possa estar participando de outros reviews junto com a gente. Eu que agradeço, eu adorei muito participar desse review, né, de falar desse filme incrível. E, né, quero participar de mais reviews cada vez, né, juntar essa paixão aí que toda a equipe do Bom Cia tem pelo cinema, né, enfim, por tudo. E encerramento, então. Siga o Bom Cia no Instagram e no TikTok para saber o tema dos próximos episódios. Se você gostou desse episódio, siga o Bom Cia também no Spotify, deixe sua avaliação e compartilhe nas suas redes sociais. Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir e beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau!